Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu tô trazendo para vocês esse passarinho aqui do lado, que o nome dele é Christmas Robin, que é o passarinho que aparece em todos os desenhos de Natal. Então eu sempre gostei muito dele, mas sempre achei muito difícil de fazer, mas consegui fazer. Já fiz vários e tô trazendo para vocês agora um passo a passo bem certinho de como bordar esse passarinho, tá? Eu espero muito que vocês gostem. Tô trazendo agora um pouquinho antes do Natal para que dê tempo para todo mundo fazer. Então, vamos lá ao nosso trabalho. Espero muito que vocês gostem, tá? Ok, vamos lá então. Todo mundo sempre me pergunta como que eu faço meus desenhos. Eu fiz à mão meu desenho. A gente pode fazer de várias maneiras isso aqui, mas é como eu faço. Eu olho o desenho que eu quero na internet. No Pinterest é o lugar mais apropriado para se achar imagens, tá? E lá eu tiro meus desenhos, faço ele à mão e depois eu coloco num pedacinho de papel assim. Por quê? Porque é mais fácil pra gente posicionar ele aqui, ó, aonde eu quero no meu guardanapo. O guardanapo que eu tô fazendo aqui é o ponto quadradinho, vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, tá? Eu já fiz esse ponto aqui, já ensinei a fazer, já tem vídeo ensinando. E o desenho, quem quiser pode me mandar um e-mail que eu mando por e-mail, tá? Então vou deixar o link do meu, vou deixar o meu e-mail aqui embaixo também. E para quem quiser fazer que tiver esse desenho aqui, então eu mando para vocês por e-mail. Outra coisa que eu faço é usar um papelzinho carbono, ó, simplesinho, bem como antigamente. Então eu corto em quadradinho também, que é melhor de posicionar aqui bem certinho onde eu quero, ó. E eu vou transferir esse desenho aqui para o meu guardanapo, tá? Bom, aqui tá o meu desenho, ó. Ficou meio fraquinho. O que que eu faço? Eu venho com a minha caneta, ó. Não tem problema, tá? Quanto mais escuro, melhor pra gente enxergar todos os detalhes na hora de bordar, tá? Ó, não tem problema nenhum, porque vai ficar tudo por baixo da linha do bordado. Vou passar nele todo aqui e já volto. Bom, terminei, ó. Fiz a caneta bem certinho para ele ficar bem visível e agora a gente vai colocar no bastidor, tá? Bom, vamos agora para as cores, que são muitas, dá para ver, né? Ele fica muito lindo, mas são bastante cores que a gente precisa. Então, vamos lá. Para essa parte da barriguinha aqui, ó. Aqui tem uma, duas, três, quatro cores, tá? Que são essas aqui, ó. O bege mais escuro, lá para essa partezinha bem de baixo aqui, depois já é esse begezinho aqui, um pouquinho mais claro. Depois é uma carreirinha desse begezinho meio amarelinho e depois é o bem branquinho. É um cremezinho também, ó. Ele não é branco, é um begezinho, ó. Tá lá a barriguinha dele. Depois, pra cabecinha aqui, ó, são mais três cores, que é o amarelo, essa cor aqui, esses dois marrons aqui, ó, o mais escuro e o mais claro, ó. Então, são três cores, essa mostarda aqui, né? Esse aqui bem escuro e daí o amarelinho, são as três cores pra cabecinha. Aqui o biquinho é preto, né? Daí a gente precisa do preto, ó. Tá aqui meu fiozinho preto. E o branquinho é o mesmo que eu uso aqui, ó. E o branquinho também a gente vai usar para fazer essas partezinhas aqui das folhinhas e das frutinhas aqui. Ali para as frutinhas eu preciso de duas cores, do vermelho mais escuro e do vermelho mais claro. Para a folhinha e o galinho aqui embaixo, dois tons de verde, ó, um verde mais escuro, um verde mais claro. Pode ver que tem, ó, dois verdes, tá? Agora, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, a gente precisa desse verde mais acinzentado, ó.
3 tons também, ó. Um bem escuro, um médio e um mais clarinho. E essa parte aqui de cima, que mistura os tons de verde acinzentado, e a asinha dele aqui, e essa partezinha de baixo, então mistura essas 6 cores aqui, ó. Tá? São os cinzas, né? Que é o cinza mais escuro, o médio bem clarinho, ó. E os verdes mais acinzentados, que aqui estão os verdes da folha, ó. O tom, gente, não precisa ser exatamente o que eu tô mostrando aqui, mas o que que precisa? 3 tons diferentes de cada um. Cada um escolhe a cor do seu passarinho aí. Eu tô mostrando aqui o que eu usei, né? Mas cada um pode escolher o seu. Então, só que tenha 3 tonalidades aqui, 4 tonalidades na barriguinha, 3 tonalidades na cabecinha. E depois os 2 tons de verde para folha e os 2 tons de vermelho para a frutinha vermelhinha aqui, tá bom? Vamos lá então. Ok, vamos à primeira cor então. O que que eu vou fazer? Eu vou usar primeiro o verde claro aqui, ó, das folhas, né? E aqui do tronquinho do pé do passarinho, tá? Então, vamos começar pelo verde claro. A gente vai começar aqui dessa parte aqui do tronco, a gente vai vindo para as folhas, tá? Então, aqui eu corto sempre um fio bem longo, tá? Por quê? Eu vou mostrar pra vocês, ó, eu corto o fio bem longo e a gente tira só um, tá? Só um fiozinho. Porque eu quero fazer ele duplo. Eu poderia cortar já 2, mas eu não quero, porque para iniciar meu bordado eu preciso dele duplo aqui na pontinha, ó. Então eu corto ele bem longo e faço ele duplo. Aí a gente vem aqui, ó, para fazer um nozinho invisível isso aqui, tá? A gente vem aqui, ó, coloca a nossa linha aqui na agulha, ó. Segura ela aqui, ó, tá vendo? Bem certinha e coloca na agulha assim, ó. Então fica, ó, o fio duplo, mais a beiradinha dele, ó, tá ali pra gente fazer o nozinho invisível, porque daí não fica nó nem por baixo nem por cima. A gente pode começar de baixo pra cima ou de cima pra baixo, tanto faz. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar, eu vou deixar aqui todas as beiradinhas pro verde escuro, tá? Então, a gente vai fazer só o meio desse tronco em verde claro. Então, a gente já começa mais ou menos aqui do meinho, ó. Não muito da beiradinha, que a beiradinha fica pro verdinho escuro, tá? Olha ali. Deixa eu mostrar bem de pertinho para todo mundo ver, que eu não vou ficar mostrando sempre isso, tá? Então, eu vou mostrar agora no primeiro, mas eu vou fazer isso com todas as minhas linhas. Por quê? Porque daí não fica nó nem por baixo nem por cima, tá? Vou fazer um nozinho invisível, ó. Então, a gente passa a agulha por dentro. Pronto, tá a minha linha aqui, não tem nó para lado nenhum, olha só. Lado nenhum. E a minha linha já tá presa aqui. Então, a gente vai começar com um pontinho cheio, tá? Então, a gente vai só, ó, fazer um meinho, eu vou e volto até eu preencher todo o meu tronquinho aqui, ó. Vou fazendo o meu meinho. Ó. Tá vendo? Aqui nesse cantinho já foi feito. Agora eu vou passar um pouquinho aqui por baixo do passarinho e vou vir até o final. Mas sempre deixando as 2 beiradinhas pro verde escuro, tá? Ele tem muitas cores, esse desenho, então a gente tem que já ir pensando na próxima cor sempre. Por isso que eu trabalho com o bordado aqui do lado junto, ó. Né? Pra mim já é vendo, porque são muitas cores, a gente não lembra, né? Então já tem que ir olhando até onde vai cada cor, né? Então vamos lá, vamos fazer, ó. Vai e volta. É o ponto atrás que a gente chama, ou ponto cheio. Pra mim os dois são a mesma coisa. Ó, vou fazer só um meinho.
Aqui na parte da patinha, pode passar por cima, tá? Que depois a gente volta por cima do verde, a patinha. A patinha é muito linda, olha só. Depois a gente vai fazer ela por cima, ó, tá? Então, pode passar por cima do desenho, não tem problema. O ponto atrás, deixa eu só explicar o que eu falei antes. O ponto atrás, ele é mais para fazer coisas retas, né? E o ponto cheio, a gente usa para preencher os desenhos. Eu falei o ponto atrás por quê? Porque a gente fica voltando aqui, ó, né? O que é o que o ponto atrás faz? Ele fica voltando. E o ponto cheio ele preenche, então, como vocês acharem melhor. Eu fiquei completamente apaixonada por esse desenho, eu fiquei louca enquanto eu não fizesse ele nos meus guardanapos de Natal para esse ano. Eu não sosseguei. Quem quiser se aventurar, fica muito, muito lindo. Eu tenho outros desenhos, tá? Vou tentar fazer o vídeo dos outros. Para quem não quiser de bichinho, eu vou fazer o vídeo da flor de Natal, aquela flor vermelha. Pronto, agora eu vou colocar a minha linha verde lá para baixo. E a gente vai fazer essa parte da folha verde aqui agora, a gente vai passar para essa aqui. Como não tem nenhuma linha ainda, a gente tenta passar para cá de uma forma que fique por baixo do desenho, que não saia fora do desenho, tipo aqui, ó. Então aqui tem umas bolinhas, então a gente vai vir aqui para essa partezinha aqui, tá? Bem no cantinho, mas a gente vem por baixo. E aqui, ó, a parte do verde claro, ela começa aqui, ó, e faz toda a ponta aqui da folha. Então, a gente vai vir aqui e vai começar a fazer o preenchimento aqui, ó. Tudo ponto cheio, tá? Não tem nada de outro ponto aqui, tudo ponto cheio. Então, tá vendo que aqui é o verde escuro e aqui é o verde claro, ó. Então, a gente já vem pra cá, ó, pro meio dessa curvinha aqui, ó, tá? Então, eu já venho com a minha linha aqui, ó. A gente começa aqui, ó, tô trazendo a minha agulha aqui. Lá embaixo, ó, vou mostrar. Vai ficar uma linha, mas isso aqui vai ser preenchido pelas outras que vêm por cima depois. Então, aqui o que que a gente vai fazer, ó? Vai preencher toda a folhinha dessa maneira, ó. Sempre peguem pelo lado de fora da linha, ó. Porque senão a linha vai ficar aparecendo o desenho, né? Então, ó. Lado de fora, lado de fora. E a gente vai preencher isso aqui tudo. Agora eu vou fazer no rapidinho, tá? Porque é a mesmíssima coisa, é só ir preenchendo. Porque se eu deixar tudo no lento, ele é muito longo, é muitas cores. Então, toda vez que for como aqui, eu vou preencher tudo, vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. Então, eu vou fazendo rapidinho. Eu mostro como faz e depois eu faço no rapidinho, tá? Cheguei no fim, agora a gente passa a agulha para a parte de baixo, ó.
E a gente vai vir aqui para passar para outra folha, que a linha ainda tá comprida, a gente vai começar essa folha aqui agora, o meio dela. Então, a gente vai vir aqui por baixo, para deixar o nosso bordado limpinho, ó. A gente vem por dentro do bordado com a agulha, ó, tá vendo? Sai lá do outro lado, ó. Tá vendo? Nada de linha ali, porque aqui não vai ter mais nenhuma cor por cima, então não tem como a gente passar só a linha lá pro outro lado, daí vai ficar um emaranhado aqui embaixo. Então, assim, o desenho fica limpinho, fica quase igual a parte de cima, ó, parte de baixo, não dá pra ver nada, fica limpinho embaixo, porque isso aqui é um guardanapo, né? Não dá pra ter um monte de linha trançando aqui embaixo que fica horrível. Então, a gente passa por dentro de todos. Se quiser passar para outro lado, tem que passar por dentro. No caso aqui, a gente tá na primeira cor. Onde é que tá a minha folha? Ela tá aqui, ó, né, ó, tá aqui. Então, a gente vem, faz o mesmo caminho daqui, bota a agulha lá pra cima. A gente faz outro pontinho aqui por cima, até onde... por baixo, desculpa, até onde a gente quer começar, ó. Mas por baixo sempre do desenho, porque quando a gente for fazer as bolas aqui, que é em vermelho, vai tapar essa linha que a gente tá deixando aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai começar a fazer um meio dessa folha aqui, depois a gente vai pro meio da outra. Outra dica que eu tenho que falar aqui. A gente sempre começa pela cor mais clara, por isso que eu estou começando com o verde claro. Porque depois a gente vem e vai fazer a sombra com o verde escuro. Em toda a parte do passarinho vai ser assim, a gente vai fazer primeiro as cores claras, para depois a cor escura. Só aqui, nessa parte aqui da barriguinha que não, que a gente começa pela escura, porque tem que fazer o acabamento aqui, tá? Então, a gente vai começar todas as partes com a parte clara primeiro, porque fica mais bonito o acabamento. Então, agora, a gente vai, ó, deixar toda a parte da beiradinha pro verde escuro, tá? E vai preencher com o verde claro toda a nossa folhinha aqui agora, tá? Ó, o mesmo esquema da outra. A gente vai preencher toda a nossa folhinha, deixando a beiradinha ali, ó. Ó, toda a parte da folhinha. Quem quiser, pode fazer, para quem não tem muita experiência, quem quiser, assim, ai, não sei como fazer aqui. Então, o sentido da linha aqui, ó, vocês podem ver, é na lateralzinha meio inclinadinho, ó. Aqui, ó. Lateralzinha meio inclinadinha pra cima. Pode vir com a caneta, ó, e fazer risquinhos do sentido que a gente tem que bordar, ó. Não tem problema, porque isso aqui vai ficar por baixo. Ó, aí já melhora o sentido das coisas, ó. Pode fazer isso aqui quem quiser, tá? Ó, já fica o sentido do fio que a gente vai começar a seguir, ó. Aí fica mais fácil de fazer do bordado. E a gente sai dessa linha do meio, tá? Sempre pra ponta, ó, da linha do meio pra ponta, da linha do meio pra ponta. E vai deixando essa partezinha aqui das beiradinhas. Vamos lá, vou fazer um pouquinho, depois eu coloco no rapidinho, tá? Ó, uma sempre do ladinho da outra, onde eu vou enfiar a agulha, ó. Volta lá bem no ladinho da outra, ó. Pra ficar um bordado bem feitinho, né, ó. Bem do ladinho do último buraquinho, ó. Bem encostadinho a gente faz, que daí fica bem fechadinho, bem bonito. Ó lá, volta na linha do meio. Tá vendo? E vai prestando atenção, ó. Que aqui ela tá mais retinha, aqui já vai inclinar pro lado, ó. Já vai inclinando. Então, por isso que é legal ir fazendo os risquinhos. Pode fazer em todo o passarinho. E quem não tem experiência ou que não tem o desenho junto na hora, é melhor já olhar e fazer o risquinho antes, tá?
que é mais fácil de acompanhar. Vou colocar no rapidinho agora, tá? Bom, aqui agora terminou a minha linha, tá vendo? Tá bem curtinha, já tá ficando difícil. Então, a gente coloca pra baixo, coloca a agulha pra baixo, ó. Finaliza aqui, né? Aqui embaixo, como é que a gente vai acabar essa linha? Então, a gente vem aqui, ó, faz um pontinho, ficou muito largo. Ali, um pontinho pequenininho, faz um nozinho, ó, pra prender essa linha aqui. E a gente vai passar a linha agora por dentro, ó, pra esconder a pontinha dela. Ó. Vai lá por dentro do bordado, tá certo? Fez um nozinho na ponta, escondeu por dentro, agora pode cortar a pontinha dela, ó. Porque ela já tá presinha aqui, já tá segura e ali por dentro não aparece, não fica fio. Não vou mostrar de novo isso, tá? Então, aqui fica a dica de como esconder a linha por baixo. Porque, novamente, vou dizer, a gente não quer que fique um monte de nó, um monte de fio trançado aqui embaixo, né? Ó, o desenho aqui embaixo fica quase a mesma coisa daqui de cima. Então, é assim que a gente esconde a linha pra acabar, tá? Agora, eu vou colocar uma nova linha e vou fazer o meu nozinho invisível como eu comecei, como eu mostrei aqui no comecinho pra vocês, tá? Então, vamos lá, vamos colocar a nova linha, tá aqui a pontinha, ó, né? E vamos recomeçar aqui do meinho. Coloquei a minha linha, meu nozinho invisível, pronto. E a gente continua até o fim da folhinha. Estão vendo que aqui eu já estou do outro lado da folha, ó. Mas sempre partindo do meio, tá? Fica mais bem acabado. Ó, lá da linha do meio, vou preenchendo. Bom, aqui agora eu terminei a primeira folha, vou passar para a segunda, mas é importante, ó, tô fazendo nesse sentido, é importante já fazer o risquinho de como vai ser o sentido da minha outra folha. Ó, vai subindo. Aqui em cima ela fica mais assim, ó, inclinadinha. Depois vai deitando de novo, ó. Vamos lá então, vamos passar para nossa folhinha do lado. Como não tem nenhuma linha ainda pra gente passar por dentro, a gente vai fazer agora nesse sentido aqui, tá? Do nosso risquinho. Vamos lá. Terminando o meu verdinho, vamos colocar a agulha para baixo. A gente faz um nozinho aqui. E passa com a linha por baixo do bordado, para depois cortar, certo? Vamos para o nosso verde escuro agora. Ok, agora vamos começar com o verde escuro, que não é mais tão escuro do que o verde claro, ó, é um tom sobre tom, tá? É para fazer aqui, ó,
Essa parte aqui, a parte aqui do tronco, que é as beiradinhas, ó. Essa partezinha dessa folha e todas as beiradinhas das outras folhas maiores. E o meinho delas aqui também. Então, vamos lá, vamos começar aqui pelo tronco, tá? Coloquei a minha linha dupla aqui, ó, como eu falei quando eu mostrei na verde escuro. Vou achar um cantinho aqui, ó. Pra começar, vou começar mais aqui da ponta. Para começar o nosso verde mais escuro. Aqui vai acontecer da mesma forma que a gente fez o verde claro, só que a gente tem que prestar atenção agora nas bordas, né? Nas linhas. Então, não dá para ultrapassar. O mesmo estilo, ó. Pega a linha, vai até o final, né? Ó, volta sempre no sentido da linha, ó. Sempre nesse sentido comprido aqui, tá? Para ficar o desenho do tronco bem legal. Venho aqui pelo meinho. Agora a gente vai só preenchendo esses espacinhos que ficaram. Uma dica que eu dou aqui é que fica bem legal se fazer os pontos bem compridos, assim, porque dá a impressão, assim, de ficar mais comprida a madeira. Então, ó, quanto mais comprido eu acho que fica mais legal. Se fazer pontinho muito curtinho não fica tão legal aqui, tá? Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro essa parte de cima até o final, depois nessa parte de baixo do tronco, tá? Pontos bem compridos, fica bem legal aqui. Esse aqui é o ponto cheio, tá? É o mesmo ponto que a gente estava fazendo antes. Na verdade, todo esse passarinho é quase todinho no ponto cheio. O que vai mudar aqui só, vai mudar, vai ser a patinha dele. E o olhinho e as bolinhas é ponto cheio também, mas eu vou ensinar um negócio diferente. Comer bolinha não fica muito legal se a gente só fazer uma vez. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer. Vou preencher aqui essa parte toda no rapidinho e eu já volto. Bom, terminou a minha linha aqui, agora eu vou colocar outra e já vou começar aqui, tá? Bom, agora aqui nessa folhinha a gente vai começar a mesclar, tá? Então, a gente começa aqui do meio, ó, faz metade, 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 vai subindo, ó, vai subindo até preencher. Então, eu vou começar aqui por cima já desse verde claro, tá? Então, a gente começa aqui e vai mesclando, ó, vai fazendo a beiradinha até chegar lá na parte total. Então, vamos lá, vamos fazer. Eu começo aqui, ó, por cima desse verde claro. Virar agora desse ladinho aqui que fica melhor para mim trabalhar. E vou começar a mesclar, ó. Por cima do verde mesmo, tá? Do verde claro.
Aqui eu já tô fazendo ele todo verde escuro, ó. Mas tá vendo que ali a gente deu uma mescladinha pra misturar os dois. Não esqueçam, ó, de pegar sempre pelo lado de fora da linha, tá? Pro desenho ficar por dentro do bordado, não por fora. Para as linhas não ficarem aparecendo. Agora a gente vai passar para essa folha aqui. E a gente vai fazer todo ao redor dela, tá? E depois, por último, o meinho dela. Então, vamos lá. Fiz aqui minha última partezinha, já passo para lá, ó. Aqui, ó. Tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Vamos fazer a partezinha de fora, mas mesclando com o verde claro que já está ali bordado. Ó, não tem problema, não precisa fazer assim, ó, bem retinho. Por exemplo, todos aqui encostadinho no outro. É mais legal ainda se a gente fizer um mais curto, um mais longo, mais curto, um mais longo, tá? E pegando aqui a partezinha, claro, da linha do desenho, tá? Então, não fiquem apegadas a fazer retinho aqui nessa parte de dentro aqui, tá? Quanto mais irregular, mais natural fica. O sentido da linha é o mesmo, claro, né? E a gente vai fazer agora até o final, todo ao redor dela, tá? Vou colocando rapidinho. Bom, terminado aqui, ó, agora o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai vir aqui pro meinho aqui, ó. Tá vendo? E agora, ó, olha como é que eu coloquei a agulha. Bem de pertinho. Agora aqui a gente vai fazer o ponto atrás que eu falei antes, tá? Esse aqui é o verdadeiro ponto atrás, ó. Porque a gente faz o ponto e volta atrás. Aí vai, ó, um tantinho pra frente da onde está a linha, ó. Tá vendo? Aqui tá a ponta da agulha. E volta atrás no meinho do último ponto. Ó, vai pra frente e volta atrás. Vai pra frente e volta atrás. Tá? Esse ponto aqui, ele é muito bom pra gente fazer coisas mais retinhas. Que precise ficar reto. Porque um engata no outro, então daí fica mais retinho.
tá vendo? Agora, a gente finaliza a linha aqui e eu vou começar com uma outra linha nova, que essa aqui já tá bem curtinha, pra começar a outra folhinha, tá? Olha, fica muito linda, né? Fica bem perfeitinha a folhinha. Depois, lá no finalzinho, a gente vai fazer... Quando a gente colocar a linha branca, a gente vem pra fazer essas bolinhas brancas aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer agora a última folhinha aqui. Eu vou contornar ela toda e depois eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa aqui no meio, tá? Mas eu vou fazer tudo no rapidinho, porque é a mesmíssima coisa que a gente fez nessa, tá? Bom, agora a gente vai fazer as bolinhas aqui, tá? As bolinhas vermelhas. Não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas tem um vermelho escuro e um vermelho mais claro. A gente vai fazer a base de todas elas no vermelho escuro e depois só alguns fios no vermelho claro, tá? Então, vamos começar pelo vermelho escuro aqui, ó. Então, é legal a gente escolher aí dois vermelhos, um tom sobre tom, né? Pra fazer as nossas bolinhas aqui de Natal. Não é bolinha de Natal, né? As bolinhas dos galinhos. É uma frutinha. Mas vamos lá. Qual é o segredo, então, da nossa bolinha aqui? Que eu falei antes que tinha uma coisinha diferente. O segredo é o seguinte, a gente vai fazer o preenchimento dela, tá? Mas, quando a gente termina, vocês vão ver aí. Quando a gente termina, ela não fica muito cheinha, como se fosse uma bolinha mesmo. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos terminar de preencher ela aqui, tá? Vamos fazer uma por uma. Vamos preencher aqui a primeira. Ó, terminada a primeira. Ela não fica assim muito bolinha. Então, para deixar ela bem redondinha, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma segunda camada aqui por cima. Porque daí ela fica bem cheinha. Quer ver? Ó, terminei a primeira, agora a gente começa a segunda. E também ela dá um volume aqui em cima. Ela fica bem mais redondinha do que se a gente fizesse só uma camada. Ela fica com esse volume, parece mais bolinha, tá? Ó, de lado, ó, já dá pra ver que ela fica com esse voluminho. E a gente vai fazer isso em todas as bolinhas, tá? Ó, terminando a segunda camada. Ela fica com alto relevo, fica mais altinha, ó, fica mais arredondada, tem esse voluminho aqui por cima dela. Vou tentar mostrar aí pra vocês de ladinho, ó. Ó, ela fica um voluminho aqui por cima, então fica bem mais bonitinho. Então, duas camadas, tá? Duas camadas em todas as bolinhas. Agora eu vou colocar no rapidinho e vou fazer todas elas.
Ok, agora a gente vai colocar a linha vermelha claro só em 3 bolinhas, ó. Só nessa, nessa e nessa aqui. Então, já coloquei a minha linha vermelha clara aqui. A gente segue o sentido que a gente bordou cada bolinha, tá? Que a gente nunca borda igual. E a gente faz alguns sombreados aqui por cima, só alguns fios, não precisa muitos. Só para fazer uma sombra mais clara mesmo. Ó, só no meio. Agora eu vou passar para essa grandona aqui, ó. Ó, tá vendo? Fiz só uns fios ali, ó. Não faz muito. Agora eu vou fazer na grandona aqui, ó. Já tá com muita linha, fica meio grosso. Fica mais difícil de achar os buraquinhos, mas a gente consegue. Ó, só nessa do meio e agora eu já vou passar para essa de cima. Agora nessa de cima. E é isso, nessa linha vermelha mais clara, só para dar uma clareada. Acho que nessa de baixo aqui dá para colocar um pouquinho mais, eu já vou voltar aqui e colocar um pouquinho mais, ó. Que ela ficou grandona, então dá para colocar um pouquinho mais. Pronto. Tá bom, e agora eu vou finalizar a minha linha vermelha clara. Vermelho claro é só um pouquinho mesmo. A maioria da bolinha é no vermelho escuro. Agora a gente vai passar pro passarinho, tá? Ó lá, finalizei a minha linha. Como eu mostrei lá no começo, passa por dentro do bordado pra depois cortar. Ó, faz o nozinho e depois que corta. Aí, ó, o lado de dentro fica bem bonito também. Vamos agora começar pela barriguinha aqui. Então, como eu disse lá no começo, só na barriguinha que a gente começa pela cor mais escura. Porque eu gosto de finalizar essa partezinha aqui que tem que encostar nas outras cores. Então, eu gosto de começar aqui para já deixar bem fechadinho, tá? Então, agora a gente vai pegar esse marronzinho aqui, ó. Marronzinho mais escurinho da barriguinha dele, aqui, ó. Tá? Só essa carreirinha aqui, ó. A gente vem e volta. 2 carreirinhas, tá? Pronto, já coloquei a minha linha marrom agora para começar a barriguinha dele. Então, outra coisa que eu quero falar, pode começar por qualquer parte, tá? Qualquer parte, pode começar aqui pelo rabinho, mas eu já gosto de quando eu coloco uma cor, eu faço aqui, aqui, ali, em todos os lugares que tem a mesma cor, para não ter que ficar mudando toda hora de linha, né? A gente já tem muitas cores, então se ficar mudando assim muito mais do que precisa, eu não gosto. Mas vai de cada um, pode começar da onde quiser. Eu vou começar aqui da barriguinha, depois eu venho pra cabecinha e depois eu faço esse lado aqui, tá? Então, vamos lá, vamos pra barriguinha aqui dele agora. Ó, vou colocar meu nozinho invisível. Tem outros jeitos de colocar esse nozinho invisível, tá? Eu coloco assim. Pra mim dá certo assim, então
é o que importa, é o que dá certo pra gente, é o que a gente gosta de, como a gente gosta de fazer, tá? Então, aqui, pontinho cheio, eu vou fazer o seguinte. Eu gosto de fazer assim, ó, começar aqui de cima e pegar bem lá embaixo, porque aqui tem uma emenda de cores, né? Com o verde aqui, então eu gosto de pegar, ó, com a ponta da agulha bem certinho lá, ó. Fica mais fácil, porque aqui pra cima não tem problema onde vai pegar. Mas lá pra baixo tem, então eu gosto de fazer bem certinho lá, ó. Pra fechar bem bonitinho aqui. Então, a barriguinha do marrom aqui, ó, a gente faz todo embaixo dessa linha aqui. Eu vou e depois volto, tá? Vou fazendo rapidinho porque é a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, não muda nada. Então, não tem por que ficar fazendo devagar, porque não vai mudar. Ó, tá? Vamos fazer até o final e voltar. 2 carreirinhas eu faço nesse marrom. Bom, terminado o marronzinho mais escuro, agora eu vou para esse aqui, ó. Que essa corzinha é um marronzinho mais claro do que aquele, ó. Aqui, ó. Essa partezinha aqui, tá vendo? Ó, só uma linha também, ó. Vai e volta, tá? Eu vou e volto. Até aqui no final da folhinha. Então, vamos lá. É aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Tá? A gente começa aqui desse lado e depois volta. A segunda cor aqui da barriguinha. São 4 só na barriguinha, tá? 4 tons de begezinho. Aí depois vai um quase branquinho e depois um branquinho. Bem, não é branquinho, é um cremezinho, tá? Vou no rapidinho agora, tá bom? Ó, vou fazer só um pouquinho aqui pra mostrar, ó. Aqui, agora como é o mesclado, eu já ia esquecendo de falar. Como é o mesclado, a gente vem por cima do outro marrom, ó, porque tem que mesclar, tá? Então, vai, ó. Vai lá pra cima e entra aqui nesse marrom. Não precisa ser certinho, todos no mesmo comprimento. Como eu já falei antes, fica mais legal se a gente fazer os comprimentos bem diferente aqui em cima, tá? Agora a gente vai mesclar em todas as cores. Vai por cima aqui do outro. Vou fazendo rapidinho agora, tá? Agora, esse begezinho aqui, ó. Só uma linha parece que é bem branquinho, ó. Mas ele é esse begezinho aqui. E por último, vai ser esse aqui, ó. Que é um begezinho também, mas é quase branquinho. Então, a gente vai usar esse aqui agora, tá? Olha, aqui a barriguinha dele já começa a estofar, ó. Já começa a ficar com a cara dos fiozinhos, ó. Eu achei ele muito lindo.
Vamos lá então, vamos para essa parte aqui, a mesmíssima coisa, tá? Vamos começar desse lado aqui, eu vou e volto, vou e volto. Vamos começar agora com esse begezinho, o terceiro já, são 4, como eu falei, né? Um nozinho aqui na minha linha. Bom, vamos lá. Passando por cima desse aqui também, tá? Que é o que faz a mesclinha ali dele. Um mais curto, um mais longo, e assim a gente vai fazendo. Vou botar no rápido agora, tá? Porque só mudou a cor, na verdade. O trabalho é o mesmo, vai ser o mesmo aqui, a barriguinha toda. Bom, agora o begezinho mais branquinho, mais clarinho de todos. Agora a gente vai fazer essa parte aqui e vem aqui por cima uma camadinha bem fininha, só para mesclar um pouquinho aqui com o begezinho mais escurinho, tá? Então a gente vem, ó, começa daqui. Vamos fazer essa partezinha aqui toda branquinha. Vou mostrar aqui no desenho. Aqui, ó, essa partezinha toda branquinha, depois vai até lá, só uma camadinha fininha. Então, vamos lá, agora eu vou fazer. Pra quem quiser, gente, como eu já falei antes, ó, pode ir fazendo os risquinhos aqui, ó. Ó. Pra poder acompanhar sem medo, ó. Tá? Pode ir fazendo os risquinhos sem medo, e vai ficar tudo por baixo. Porque é importante, né, o sentido do fio para aparecer o passarinho mesmo, para trazer a realidade pro desenho. Então, vamos lá. Agora é o mais branquinho de todos. A gente faz quantas camadas forem preciso para fechar essa área aqui, tá? E nessa parte aqui, ó, só uma bem pequenininha, só para mesclar aqui mesmo, que depois vem uma amarelinha aqui, tá? Vou no rapidinho agora. Ok, terminada a parte mais branquinha. Agora a gente vem até mais ou menos aqui, ó, só com uma carreirinha amarela. Ó, dá pra ver aqui, ó, carreirinha amarelinha, só uma, mescladinha com o outro begezinho. E depois, aqui, ó, da ponta do bico por baixo do olho, ó, fazer essa parte aqui também em amarelinho, o mesmo amarelinho, tá? Vamos lá. Vamos à nossa saga do passarinho. É dificilzinho. Não é difícil, tem bastante cores, né? Mas ele vale a pena. Então, vamos fazer aqui essa carreirinha amarelinha. E depois a gente sobe e faz aqui essa partezinha do bico. E aqui essa partezinha aqui, que depois a gente vai mesclar com
mais caramelo, tá? Agora eu vou subir a minha linha e vai ser feito isso aqui amarelo. Essa parte aqui amarela. Aqui o olhinho. Essa partezinha aqui eu fecho todinha amarela, tá? Vamos lá. A linha pode vir tanto como por cima como por baixo, porque vai ser fechado. Então, o sentido do fio, ó, ela vai vindo aqui, ó. Esse aqui é o sentido do fio, ó. Importante essas partes, hein, gente? Porque o sentido do fio faz toda a diferença para um trabalho como esse aqui, que é mesclado várias cores, então tem que ter essa clareza, né? Tem que ter essa parte aqui essa noção de que o sentido do fio é bem importante. Por isso que eu falo toda hora. Pode fazer o risquinho embaixo ali, não tem problema. O que é importante é fazer o sentido do fio direitinho, né? O importante agora é preencher esse espacinho aqui de amarelo claro. Depois a gente faz um mesclado com o caramelo, tá? Ó, fechei aqui, já volto pegando as partezinhas que estão para baixo. Não precisa ter medo. Na hora de mesclar, tem que fazer. Pronto, fechei essa partezinha aqui, agora a gente vai colocar o caramelo, tá? Ok, agora a gente vai para esse caramelo mais clarinho aqui, ó. Tá vendo? Tem um caramelo bem escurão e esse caramelo mais clarinho. Então, a gente vai para ele agora. A gente vai fazer aqui, ó, em cima do amarelo, aqui em cima do amarelo, perto do olhinho, e aqui na cabecinha, ó. Tá vendo? Aqui a parte de cima da cabecinha. Então, vamos lá. Já coloquei a minha linha aqui. Então, a gente vai fazer uma carreirinha
aqui por cima do amarelo, só seguir o amarelo aqui agora, e depois ali perto do olhinho. Ó, terminei aqui essa parte, ó. Aqui, ó. Agora, a gente vai fazer aqui alguma coisinha por cima do amarelo, tá? A gente precisa só dar uma mescladinha aqui com o amarelo. Tá vendo? Bem aleatório, tá? Nada muito forte, ó. Só para dar uma mesclada junto com o amarelinho aqui. Agora, a gente pega esse cantinho aqui, ó, e já faz a partezinha da cabecinha dele aqui, ó. Essa partezinha aqui de cima da cabecinha, ó. Vem do olhinho até pertinho aqui do bico, ó. A gente já passa pra cima aqui. Aqui pode pegar bem na linha do desenho, que é bem um acabamentinho da cabecinha dele, é nessa cor.
Na parte de dentro, pode ver, ó, não precisa ficar certinho, porque a gente vai mesclar com outro caramelo mais escuro. Mas na parte de fora, é importante pegar bem retinho na linha. Eu vou ter que trocar a linha aqui agora. Tá muito curtinha. Vamos ver se eu consigo fazer mais um pouquinho. Mas eu... Ok, vou finalizar essa linha aqui. Eu vou deixar assim, se eu ver que precisa mais um pouquinho quando terminar a mais escura, eu coloco outra linha, mas se eu ver que ficou bom. Porque assim, né, quando a gente faz o jogo, principalmente com peças assim, que tem muitas cores mescladas, nunca vai ficar um igualzinho o outro. Nunca. O que a gente pode dizer é que vai aproximar bastante. Olha lá, eu tinha que ter descido um tiquinho a mais, mas a linha não deu. Acho que não vai ter problema. Vamos ver, vou fazer o caramelo mais escuro agora para ver o que que dá. Agora a gente vai colocar o caramelo mais escuro, ó. E o que que a gente vai fazer? Vai fechar essa partezinha aqui toda embaixo do bico dele, ó. Aqui essa lateral aqui toda, e também aqui a cabecinha, sempre mesclando com a outra cor, tá? Vamos lá. Eu vou começar aqui por baixo do bico, vindo aqui, depois eu subo lá na cabecinha, tá? Vou fazer aqui a partezinha do biquinho bem embaixo, já vou contornar tudo aqui para ir vindo e já fechando, tá? A gente mescla com todas as cores, com o amarelinho aqui, ó. Coloquei uma linha bem comprida, daí dificulta aqui. Vocês não têm noção do tanto de luz que eu tenho aqui em cima de mim. Não é fácil gravar, fazer vídeo bordando, porque tem que ficar bem claro, né? E a linha comprida dificulta porque eu tenho bastante equipamento em cima da minha mão aqui. Tá
Então, eu vou fazer esse cantinho todo aqui, ó. E depois eu venho descendo aqui, subo até aqui, até esse risquinho aqui. E depois sobe aqui. Vou colocar no rapidinho agora, tá? Ok, terminei o caramelo mais escuro e acho que ficou legal. Não ficou igualzinho o outro, mas como eu disse antes, nenhum vai ficar igualzinho, mas acho que ficou bom. Agora aqui, ó, só o olhinho e o bico, tá? Na cabecinha e na barriguinha a gente terminou. Agora, a gente vai começar a parte da asinha aqui. Vamos começar com a parte dos cinzas, tá? A parte dos cinzas, ele tem um pouco aqui e um pouco aqui no rabinho dele, né? Então, vamos lá. Vou terminar aqui o caramelo e já vou colocar o cinza mais clarinho. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Eu uso sempre uma tampa de uma caixa, assim, ó, que eu coloco todas as cores que eu preciso juntas, né? Porque como são bastante cores, facilita bastante trabalho, que daí a gente carrega pra onde for que eu estiver bordando e é legal. Eu gosto de fazer isso na tampinha da minha caixa aqui. Então, aqui, ó, eu tenho esses 3 cinzas, tá? Então, a gente vai usar esse aqui agora, o mais clarinho. E depois, a gente passa para esses verdes aqui, tá vendo, ó? A gente usa 5 tons de verde, ó. Esses 2 aqui são para folhinha e esses 3 aqui é pro lado, essa partezinha aqui do bordado aqui, das costas do passarinho, tá? Então, a gente vai agora para os cinzas. Vamos usar esse cinzinha mais clarinho. Já estou aqui com o meu cinza bem clarinho na agulha. E eu vou mostrar pra vocês onde é que a gente vai colocar esse cinza bem clarinho. É aqui, ó, a primeira parte da asinha, encostando no branquinho, aquele no begezinho mais clarinho. Aqui, essa partezinha do meio do rabinho e a pontinha aqui dessa outra peninha aqui, que é tipo uma pena, né? Então, essa parte e essa parte. Vamos começar aqui pela parte de cima, tá? Quem quiser, como eu falei, para não se perder, coloca o risquinho, faz o risquinho de caneta até onde mais ou menos, ó. Essa parte aqui, ó, com sentido, ó, já faz aqui mais ou menos um risquinho até onde vai o cinza claro. Aqui nessa peninha aqui e a parte de baixo aqui, ó, já faz o sentido da linha e já coloca o risquinho ao mesmo tempo, então, para não se perder, tá? Vamos colocar ali, vamos começar aqui já mesclando com o branquinho, tá? E a gente vai descendo. Só prestar atenção aqui no sentido da linha, né? Por isso que eu falo toda hora, vamos colocando o risquinho para não se perder. Então, a peninha, ela já vem mais nessa direção aqui, mas segue a mesma direção aqui dessa parte aqui do fio, ó. Pode ver que ela já vai virando tudo pra cá, ó. Então, aqui, vou colocar no rapidinho agora, tá? Bom, aqui agora, terminei a parte cinzinha, ó. Já mesclei bem bonitinho com o branco aqui. Agora, eu vou ter que passar aqui pra parte de baixo, mas aqui no caminho tem esse verde aqui, então eu vou colocar a minha agulha para a parte de baixo. Vou vir aqui, vou olhar certinho aqui aonde que tá o lugar onde eu preciso ir, tá aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu venho com a minha linha e passo por baixo do meu bordado, tá? Pra não ficar aquela bagunça aqui embaixo que eu falei antes, tá? Então, só passa pra lá. Pronto, aqui vai vir mais linha por cima, não tem problema de ficar esse fio ali. E a gente vai colocar agora a nossa agulha novamente aqui, ó.
Como eu falei para vocês, aonde eu preciso ser mais precisa com a agulha é onde eu vou vir com a ponta dela, tá? Então, aqui eu não preciso de muita precisão, então eu começo por aqui. Vocês vão entender o que eu estou a falar. Por exemplo, tá aqui, né? Eu preciso de uma certa precisão aqui, ó, porque já tem bordado ali, então eu venho com a ponta da agulha, entendeu? Ó. É aqui que vai vir a minha ponta. Então, vamos lá, vamos fazer essa partezinha aqui. Ó. E agora, a gente já passa pra lá, ó, porque aqui embaixo não tem bordado nenhum ainda, então a gente só passa de um ladinho pro outro dentro do desenho, né? Se o fio vai circular aqui livremente por baixo, mas que tenha, que eu sei que eu vou fazer bordado por cima, não tem problema, porque os outros fios vão fechar ali aquela linha que tá atravessando, né? E agora a gente finaliza o nosso cinza clarinho. E agora a gente vai passar para o cinza médio. São 3 cinzas, né? Como eu falei. Então, a gente faz a pontinha aqui. E depois a gente vai para o cinza médio. Pronto, acabou tudo que tinha de cinza bem clarinho. Então, aqui, aqui e aqui. Vamos fechar. Faço meu nozinho. E passo a pontinha do fio por dentro. E cortamos. Vamos para o cinza médio agora. Cinza médio na agulha já. Agora, o cinza médio, ó. Onde que a gente vai colocar? Aqui, na cabecinha dele, nessa parte aqui. Pode ver, ó, por baixo ele é cinza médio e depois tem os mescladinhos com o cinza mais escuro. E depois aqui embaixo da asinha e aqui em cima dessa parte aqui. São todos os lugares que a gente tem o cinza médio. E aqui na cabecinha, ó, ele vem no sentido aqui, mas já vem mais para baixo, ó. Então, já podemos riscar aqui, ó. Nesse sentido aqui, tá? Aqui para baixo e aqui no meio, tá? Vou começar então com o meu cinza médio. As beiradinhas aqui, ó, do desenho não precisa muito, mas o centrinho aqui, é mais aqui a parte encostando no marrom, tá? Então, a gente vai começando por aqui e vai descendo. Vou colocar no rapidinho agora, tá? Ó, terminei essa partezinha agora. Vou colocar, vou colocar minha agulha para baixo, porque agora começa a atravessar uma cor por cima da outra. Então, eu vou ter que vir para cá, ó, para baixo do cinzinha claro. O que que eu vou fazer? Eu venho aqui por dentro, ó. Eu vou por baixo do meu bordado, para não deixar
linha atravessando aqui por cima de tudo, tá? Ó, vai passar pelo branquinho. E eu vou lá pra pontinha já, ó. Tá vendo? Ó, ficou ali já escondidinho o meu fio, tá? Agora a gente vem pra cá e vamos fazer a parte aqui de baixo do cinza claro, tá? Agora aqui a gente tem que mesclar bem bonito, ó. É obrigatório passar por cima do cinza claro, tá? Fiquei de mau jeito assim. Deixa eu virar aqui. Ó, estou aqui. Ó, a gente vai mesclar bem bonito aqui, tá? Então, deixa eu só dar uma marcadinha aqui até onde que vai. Vai ficar só a pontinha daqui, ó, de cinza escuro, tá? Só essa pontinha aqui que é cinza escuro aqui, mais um pouquinho pra cima aqui, ó, tá? E depois, lá embaixo, né? Depois a gente vai passar pra essa parte aqui, tá bom? Então, vamos mesclar. Já mostrei como faz, né? Não precisa ficar mostrando toda hora. Porque esse é um trabalho demorado. Se eu ficar aqui mostrando a mesma coisa várias vezes, vai ficar muito longo e é difícil de carregar um vídeo muito longo, tá? Então, vamos lá, vou colocar no rapidinho novamente. Bom, agora nós vamos passar para o cinza mais escuro de todos, que ele vai ter só aqui, ó, no finalzinho da asinha dele e aqui mesclando com o verde escuro e com o cinza médio, tá? Então, eu vou começar por aqui e depois eu vou passar aqui para a asinha dele. Então, só tem nesses dois lugares esse cinza mais escuro. Vamos para a cabecinha. Sentido já tá feito aqui, né? Mas aqui, quando vir a parte do verde, a gente vai ter que trabalhar junto aqui, né? Então, ele vai mais ou menos isso aqui, ó. Então, é nesse sentido que a gente já vai colocando o cinzinha aqui, ó. Depois ele vai fazendo essa curva aqui. Então, vamos lá. Vamos para o cinza escuro. Só uma mescladinha aqui. Nessa parte de cima, já vou começar de cima para baixo. Porque aqui é mais a parte do verde acinzentado. Vou fazer tipo uma carreira aqui mesclando, ó. Dar uma escurecida aqui no cinza médio. E depois a gente desce lá para aquela partezinha lá de baixo da asinha. Nem vou colocar no rapidinho agora, porque já é rapidinho fazer essa parte aqui, né? Ó. Pronto, agora eu coloco a minha linha para baixo, tá? E vamos lá para a pontinha da asa. Então, vamos passar aqui por baixo de todo o meu bordado. Porque eu não quero que essa linha apareça.
Cheguei lá no final, tá? Agora, aqui, deixa eu ver aqui onde é que ficou lá de fora. A gente vem aqui, ó, e já enfia a agulha aqui. E agora a gente começa a mesclar aqui. Eu quero mostrar uma coisinha aqui antes de eu fazer, tá? Tá vendo aqui, ó? Eu faço o tronco verdinho, mas depois essa parte de baixo aqui, ó, eu vou vir com a agulha por cima do verde, tá? Pra fazer o acabamentinho desse cinza escuro aqui, ó. Vou mostrando pra vocês aí. Primeiro a gente mescla aqui bem bonito. Com o cinza mais claro aqui. Vamos mesclar bem certinho aqui. Agora eu vou fazer uma manobra aqui, ó. Pra mim poder fazer o acabamento por cima do verde, tá? Agora eu já vou começar a pegar em cima do verde, ó. Porque eu quero que pareça que a asinha dele tá por cima desse tronco, entendeu? Ó. Ó. Vocês estão vendo? Dá pra ver bem certinho que eu estou bordando por cima já do tronquinho aqui, ó. Vai começando a ficar grosso quando faz muito, né? São pequenos detalhes que fazem a diferença. Ó, por cima do tronquinho, tá vendo? Mas eu tenho que ter uma precisão de colocar a agulha bem do ladinho do último pontinho ali, ó. Tá vendo? Agora dá a impressão de que a asinha dele realmente está em cima do tronco, ó. Mais um. Mais umzinho aqui. Minha linha também está acabando. Ó. Tentar colocar bem pertinho ele ali. Dá pra ver que parece que a asinha tá bem em cima do tronco, né? Pronto, acabou o nosso cinza escuro aqui então, tá? Agora a gente vai para os verdes acinzentados, que são 3 tons, tá? A gente vai colocar o mais clarinho. O mais clarinho ele tem aqui, esse aqui é médio, esse de cima é médio. O mais clarinho ele é só na parte de baixo desses dois, e aqui na ponta e aqui na ponta desse aqui, ó. E aqui e nas duas pontinhas aqui, tá? Então, vamos colocar o verde mais clarinho. Fazer o risquinho para não se perder, tá? Aqui, ó, só nessa parte de baixo aqui. Aqui nessa parte de baixo aqui.
aqui e nessa partezinha só de fora aqui, ó. Bem fininho, não muita coisa. Aqui, 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 4 lugares. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou começar por aqui, tá? Depois eu passo pra cá, depois por dentro da costurinha eu passo pra cá e depois faço essa última aqui, mas eu vou fazer um rapidinho, tá? Então, vou começar com vocês aqui, ó. Vamos fazer essa pontinha juntos aqui. Eu gosto de fazer bem o contorno primeiro, depois eu faço mais uma carreirinha aqui pra cima, tá? Vou botar no rapidinho. Bom, agora vamos para o verde acinzentado médio, que a gente vai fazer aqui toda essa parte da cabecinha. Então, já está riscado aqui, que eu risquei antes. Aqui mesclando com o verde claro. E aqui embaixo, só essa pontinha aqui, ó, que é com o verde médio. Então, vamos começar aqui e descendo, fazendo esse e depois, por último, esse, certo? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui por cima, na cabecinha aqui. Deixa eu olhar bem. Ele começa já deitadinho aqui. Ó, a agulha vai terminar sempre aqui, tá? No desenho, onde a gente precisa ter mais precisão é a direção da ponta da agulha, ó. Então, eu vou fazer toda essa parte menorzinha aqui, a beiradinha toda beirada, tá? Porque dentro é o verde mais escuro. Cuidado com o sentido da linha aqui, tá? Bom, vamos lá. Não tem segredo aqui agora, é só seguir. Bom, chegamos então na última cor, que é o verde escuro mais acinzentado, né? Eu tô falando verde mais acinzentado porque a gente tem aqui o verde da folha, tá? E a gente tá usando aqui o verde mais acinzentado em 3 tons aqui nessa parte das costas do passarinho, né? Então, esse verde a gente vai usar, ó, pra fazer aqui essa parte aqui, 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 aqui e o pezinho dele. Então, é um verde que a gente usa bastante. Então, vamos começar aqui pela cabecinha.
a fazer o mesclado aqui com o cinza e com o verde mais claro, e depois a gente vai descendo. Como eu mostrei antes, né? Passando por dentro todos os fios para não ficar aparecendo nada, tá? Então, vamos lá. Então, vou começar aqui, ó. Já coloquei a minha linha, a gente começa mesclando e volta pro mesmo ponto aqui, até a gente chegar lá embaixo, tá? Por quê? Porque aqui ele vai numa diagonal sempre, ó. Então, a gente vai ter que sempre voltar aqui pro mesmo ponto, ó. Ou do ladinho, ó. Vai mesclando, tá? E daí, quando começa a descer, ele vai só nessa direção, daí é mais fácil. Mas aqui em cima, na cabecinha, ó lá, volta, já coloquei um pouquinho mais no lado para não fazer um buraco muito grande, né? Que aqui, se a gente vir só pro mesmo lugar, faz um buraco grande, fica feio. Então, ó, vai mesclando. E vai fechando o buraquinho. Ó, fechei. Agora, eu já vou mesclar aqui com o cinza e esse verde mais claro, tá? E depois a gente passa para essa partezinha aqui, que é a parte de cima desse aqui, depois para essa, e depois a gente desce lá fazer lá embaixo, tá? Vou fazendo rapidinho agora, porque não tem segredo nenhum, é só ir fazendo e mesclando, tá? Bom, aqui, ó, já fiz essa partezinha de cima, então vou agora lá para baixo, mas eu passei tudo aqui por dentro, né? Então, agora aqui, ó, saiu aqui por baixo do tronquinho, a gente então vem, ó, fiz essa parte aqui, né? Agora a gente vem para a parte de baixo, que é essa partezinha de cima aqui do rabinho, essa aqui, e aqui só um pedacinho aqui, dá uma mescladinha com essa partezinha aqui. Depois, a gente vem pro pezinho, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer essa partezinha aqui. Como eu falei para vocês antes, sempre é legal onde a gente precisa, tipo aqui, ó, essa parte e essa parte. Onde a gente precisa ter mais precisão na ponta da agulha, é onde a gente vai vir por cima. Que aqui, ó, vou fazer uma mescla, né? Vou fazer o cantinho aqui. Então, aqui, ó, eu preciso ter precisão aqui perto do tronco, ó, tem que ir bem certinho lá, bem embaixo do tronco. Então, é legal que a gente venha com a ponta da agulha por cima aqui, ó. 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 Agora aqui para mesclar já não precisa disso, mas lá em cima precisava. Agora a gente vem por baixo, vai por dentro, ó, para sair aqui na pontinha onde eu quero ele. Agora aqui eu faço uma mescladinha aqui dessa partezinha da peninha. Já no final vai ficando mais difícil porque é muita linha, né? Daí fica mais grosso a agulha.
dá uma dificuldade para entrar. Vai ficando bem grossinho. Agora a gente vai para baixo novamente. Passa por dentro e vai lá pertinho da onde a gente quer. Opa! E agora a gente finaliza essa partezinha aqui. A gente já vai vindo assim, meio inclinadinho daqui de cima, tá? Porque essa peninha aqui, ela é mais de ladinho. A gente tem que vir prestando atenção no desenho, tá? E agora, terminando aqui, a gente coloca uma linha nova para fazer o pezinho, porque no pezinho precisa de uma linha mais longa, tá? Já vou explicar o porquê. Que é um ponto diferente o pezinho. Finalizamos a parte toda. Agora só falta o pezinho, o olhinho e o biquinho. Vamos lá. Deixa eu finalizar aqui e vou colocar uma linha nova pro pezinho. Agora, vamos fazer o pezinho. Só que, como eu falei pra vocês antes, a gente não consegue mais ver aqui porque já foi feito o bordado em cima, né? Mas eu venho aqui, ó, faço uma marcaçãozinha aqui para eles, tá? 1, 2, 3. Esse lado aqui é 4. E esse lado aqui é 1, 2, 3. Então, fiz a minha marcaçãozinha ali, aqui, ó. Pra ver só um pontinho, porque é onde vai vir, né? A gente vem lá de cima pra cá pra baixo. Então, vamos lá. Já está a minha linha aqui, ó, pontinha dupla. E eu gosto de começar aqui de cima. Então, eu venho aqui, vou prender a minha linha. E agora, eu vou fazer o seguinte, segura a linha pro lado aqui com o dedão, vem aqui no pontinho, volta com a agulha lá no mesmo lugar da onde saiu a linha, ó. Esse aqui se chama o ponto rococó, tá? E daí, a linha que tava aqui do lado, ó, a gente vai vir e vai passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, e a gente vai puxar essa agulha. Essa minha agulha ficou meio grossa agora pro final. Que quando já tem muita linha, ó, segura lá os pontinhos com o dedo aqui, ó, e puxa a linha, ó. Ó, arruma ali.
como já tem muita linha, a agulha fica grossa, é mais difícil de entrar. Ó, só puxar, ajeitar. Olha só que lindo que fica. Agora, a gente vai lá pro ladinho, bem encostadinho. Ó. Puxa essa linha. Olha lá. Fica tudo enroladinho no fio. Olha que coisa mais linda. Essa patinha ficou muito linda. Agora a gente faz a mesmíssima coisa. Ó, lá no pontinho, volta lá com a ponta da agulha onde saiu a linha, ó. Da onde saiu a linha, no mesmo lugar, dá pra ver bem? E a gente bota, deixa a agulha enfiada aqui e vem de novo. 12 vezes. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha lá. Junta ela toda ali. Por isso que eu tô falando que a minha agulha tá meio grossa aqui no final. Agora já não deu tanto trabalho, mas ali eu peguei um lugar ruim, muito grosso. Olha lá. Puxa, ó. Fica tudo enroscadinho na linha. Coisa mais linda esse patinha, meu Deus. Ó, vai lá pro ladinho, a gente vai fazer 3 desse lado e 4 do outro. Fecha esse ponto aqui, tá? Ó. Olha lá, que coisa mais linda, né? Vamos lá, terceiro. Por isso que a gente precisa de um fio bem grande, bem comprido, porque senão a gente não consegue fazer isso aqui com fio curtinho, tá? Ó, lá onde saiu a linha, ó, enfia a agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puxa, ajeita bonitinho lá. E depois a gente vai colocar pra baixo, porque agora a gente vai passar pra lá, então eu quero passar com a agulha pra lá bonitinho, tá? Por baixo do bordado aqui, eu não quero só fazer um fio aqui por cima. Então, a gente vai aqui por dentro. Tá vendo? Passa lá pro outro lado por dentro, pra ficar bonitinho por baixo, né? Agora, esse ladinho aqui, eu vou fazer 4. Agora eu vou daqui pra cá, tá? Aqui eu fiz daqui pra lá, agora eu vou daqui pra lá. Ó, vamos colocar lá onde saiu o fio. Deixa a agulha. Deixa a agulha ali. Tá vendo quando precisa um fio longo para poder fazer isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puxa. Eu seguro ali para ele não ficar feio depois. Eu seguro ali com o dedo. Ó. Vamos lá para cima novamente. Bem encostadinho do outro. Firmei esse bordado. Essa garrinha, essa patinha, não sei como é que fala o nome disso aqui. É os dedinhos dele ali que estão no tronquinho. Eu achei muito lindo. A parte mais linda do bordado pra mim. Agora, vou fazer mais um. Vou fazer 4 aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O meu aqui deu 12, tá? O de vocês pode ser que dê um pouco mais, precise um pouco mais, um pouco menos. Agora, o último aqui, eu quero fazer mais curtinho, porque parece que tá vindo de lá pra cá, né? Então, eu quero fazer mais curtinho. Eu vou colocar só 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fixei. Ai, meu Deus, é muito lindo, né? Agora eu vou finalizar e vou fazer o nozinho. Daí a gente volta agora para o olhinho, tá? Bom, agora aqui no olhinho, ó, já coloquei a minha linha preta. A gente vai fazer o mesmo trabalhado que a gente fez nas bolinhas aqui embaixo. O que que eu digo mesmo trabalhado? A gente vai fazer uma vez... E depois a gente volta com a segunda camada, porque olha, fica muito baixinho, fica feio. Então, para ficar aquele efeito de esfera, de bolinha mesmo, de alto relevo, a gente vai e volta e faz a segunda camada, tá? Até porque, ó, vai ficando os buraquinhos, a gente já vai fechando melhor a bolinha. Ela fica mais bonitinha, mais redondinha. Então, eu acho que fica bem mais bonitinha a bolinha do olho quando a gente faz duas camadinhas. Então, a gente faz até o final e depois volta. Ó, tá vendo? Terminei a primeira carreirinha, não fica bonito. Então, vamos agora para a segunda carreirinha, tá? Vou fazer rapidinho. Olha só, fica a bolinha bem bonitinha, porque quando a gente volta, a gente já volta acertando a bolinha, entendeu? Agora eu já vou passar aqui para essa parte de baixo do biquinho, tá? Vou passar lá por baixo, ó. A gente já vem, passa aqui por baixo, para não ficar aparecendo fio, e vamos fazer o biquinho. Agora aqui, ó, vem bem no cantinho, e é só a partezinha de baixo aqui que é pretinha, tá? Então, ó, eu venho e faço um fio bem longo. Cuidado para não puxar muito. E vai diminuindo aqui, ó. Só um pontinho reto. Bom, agora aqui, ó, fiz o meu último, vou lá para baixo, terminei a parte preta, faço meu nozinho aqui para segurar a linha, puxei demais, e vou esconder o meu fio para cortar. Agora, a gente vai colocar a linha branca. Não é branca, né? É aquele begezinho que eu falei, ó, que é quase branco. Pra fazer o quê? Pra fazer a bolinha do olho, a partezinha de cima do biquinho
e todas essas bolinhas aqui embaixo. Eu vou fazer primeiro aqui em cima, vou finalizar com um nozinho ali em cima e esconder a linha como eu fiz com preto agora. Pra depois eu colocar a linha lá embaixo de novo, porque é muito longo, ó, pra trazer. Mas quem quiser pode trazer também, não tem problema, tá? Vou colocar. Vamos lá, colocando a linha branca. Ó. A gente faz o mesmo processo que fez na parte mais pretinha. Mais pretinha não, na parte pretinha, né? Ó, eu fiz como eu fiz com o olhinho. Eu fiz mais de uma camada. Agora eu passo para baixo. Porque ele fica mais alto relevo, fica mais perfeitinho, tá? Pronto, agora eu passo por baixo aqui. Lá em cima do olho já. Já passei pra parte do olho, viu? Agora a gente sobe aqui. Jesus, muito grosso o olho. Porque eu fiz 3 camadas. Ó, saí agora bem na partezinha do meio do olho, ó. Eu venho aqui bem por cima, não precisa enfiar lá embaixo, tá? É que a gente precisa fazer uma bolinha pequenininha, só pra aparecer aqui a bolinha do olho, tá? Então, ó, só pra quando fechar bem, tá pronto. Eu digo, ó, não aparece preto embaixo, tá legal. Aqui tá aparecendo ainda, tá vendo? Então, já vou ali naquele cantinho e já enfio pra baixo, pra terminar. Olha lá, ó. Fechou bem bonitinho. Ai, gente, que coisa mais linda. Eu não sei vocês, quem chegou até essa parte aqui, mas eu posso dizer assim que eu me senti emocionada a hora que eu terminei. Eu já fiz vários guardanapos, tá aqui os meus, né? Mas cada vez que eu faço ele, eu não me canso de olhar pra ele e dizer que ele é muito lindinho. Eu converso com ele, de tão lindo que eu achei. Então agora eu vou passar aqui pra baixo, tá? Eu vou finalizar aqui em cima porque eu acho que tá muito longo. Vou fazer um nozinho aqui. Vou esconder minha linha. E vou colocar lá embaixo de novo, tá? Pra não ficar esse fio muito longo até lá embaixo. Vamos colocar lá embaixo. Agora eu vou colocar minha linha aqui. Já coloquei lá embaixo. Ó, a gente vai fazer primeiro essa, vai vindo pra cima, eu vou passar pelas bolinhas vermelhas, depois eu desço aqui e volto lá, tá? Então, vou fazer as primeiras pra vocês devagarinho pra mostrar. E depois eu vou subindo no rapidinho, tá? Ó, a mesma coisa que a gente fez lá no olhinho, a gente vai fazer aqui por cima, ó. Não precisa enfiar agulha, a gente pode fazer aqui, ó, mexendo com os próprios fiozinhos que já estão aqui por cima no bordado, ó. Fiz uma bolinha, vou por dentro, não precisa descer, vocês vão ver atrás que não aparece nada, ó. Fiz a bolinha aqui, já passo e faço aqui desse lado. Ó, trabalho com os fiozinhos aqui por cima, ó. Fechou minha bolinha. Quando eu vejo que ela tá boa, ó, aqui 2 não deu, lá na outra duas alinhavadas deu, ó. Terceira, já vou passar
Venho aqui por cima mesmo, ó, por baixo das linhas, claro, né? Por baixo do bordado. As bolas são bem grossas. Difícil entrar com a agulha. Eu tô achando essa agulha meio grossa. Eu gosto da agulha mais fininha, mas eu quebrei todas que eu tinha. Aqui. Vou fazer a mesmíssima coisa, ó. 1, 2, 3. Já passo. Eu tento passar uma para outra, ó. Vendo? Agora eu vou fazer a bolinha aqui e vou passando para outra. Sempre por cima. Vou usando o fio aqui de cima, porque como a bolinha fica bem grossa, ó, essa aqui 2 já tá bom, ó. E vou passando para as outras agora no rapidinho, tá? Bom, vim para fazer, já fiz todos, ó. Vim para fazer agora o último. E para comemorar esta obra de arte, eu considero os meus trabalhos uma obra de arte e vocês devem considerar também. A gente tem que valorizar aquilo que a gente faz, porque isso leva muito tempo, a gente tem que ter muita dedicação, paciência, né? Então, isso não deve ser uma coisa vendida barato, desvalorizado, não. Eu acho que tem que ser muito bem valorizado, porque só quem faz sabe o trabalho que é para fazer, né? Bom, fiz o meu nozinho aqui, vou escondê-lo. E acabou. Acabou. Gente, mas olha que coisa mais linda desse mundo. Eu amei. Esse é o bordado que eu mais gostei, que eu já fiz até hoje, porque ele ficou muito lindo. Amei, amei, amei. Espero que vocês tenham gostado e façam muitos, porque eu adorei, tá? Beijo e até a próxima.